O senador Marcos Rogério concedeu entrevista coletiva sobre a reta final da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. O senador apontou que nunca é tarde para fazer uma investigação séria e lamentou a condução da comissão, lembrando que o comando da CPI buscou apenas desgastar o presidente Jair Bolsonaro e blindou governadores e prefeitos. O senador disse: nesses casos, a CPI nunca quis investigar. Fechou os olhos, ignorou, escolheu colocar um tapete em cima. Questionado se o presidente Jair Bolsonaro será indiciado, Marcos Rogério lembrou que o presidente não é investigado pela CPI e acrescentou: para indiciar alguém, primeiro você precisa identificar um crime. E não há crime. A CPI erra quando acusa sem buscar as evidências e quando aponta para o presidente da República. Marcos Rogério disse: a CPI nasceu com o objetivo de atacar o presidente de Bolsonaro na ótica eleitoral, buscando antecipar o jogo eleitoral de 2022. Lamentavelmente. O senador criticou o comando da CPI, dizendo: sustentar uma tese de crimes praticados pelo presidente da República é forçação de barra, é produzir elemento marketológico para o jogo eleitoral de 2022. Acho que a CPI tem um papel que não se presta a essa finalidade. Ela é um instrumento político de controle de atos da administração pública. O senador perguntou: o que parou de pé até agora na CPI? Nada, apenas a narrativa acusatória da oposição. Assim está. O que sustenta de pé um relatório consistente são provas e não narrativas. Qual a prestabilidade de uma prova testemunhal que não seja colaborada por evidências de provas? As provas estariam justamente nos inquéritos da Polícia Federal, nas ações do Ministério Público Federal, daquilo que aconteceu, sobretudo, nos estados, nos municípios, no Consórcio Nordeste. Mas, nesse caso, a CPI nunca quis investigar, fechou os olhos, ignorou, escolheu colocar um tapete em cima. Do que apurar em relação ao Ministério da Saúde, apenas narrativas. E aquilo que poderia, de repente, suscitar alguma ilegalidade, houve o cancelamento de contratos, não houve a sequência do contrato, houve frustração da negociação, então há perda de objeto. Mas espero que daqui até o final, nos depoimentos que ainda restam, a gente consiga esclarecer alguns pontos que foram levantados ao longo das últimas semanas. Pode ser que nessa semana, senador, existe uma lista de crimes possivelmente cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro, que precisou avaliar, inclusive um grupo de juristas para fazer esse levantamento? Bom, primeiro que até aqui o presidente da República não é investigado pela CPI. O primeiro aspecto é esse. E segundo, para você fazer a imputação de crime a alguém, primeiro você precisa identificar o crime. Primeiro você precisa ter provas do crime, evidências do crime. Qual a prestabilidade de uma acusação como essa se ela não tiver lastro num acervo probatório, seja documental, seja testemunhal, mas de maneira que colabore com a sustentação dessa acusação? Veja, primeiro, acho que a CPI erra quando acusa antes de buscar as evidências. E segundo, quando aponta para o presidente da República. Isso deixa claro aquilo que eu venho denunciando desde o início nessa CPI. A CPI nasceu com o objetivo de atacar o presidente Bolsonaro na lógica eleitoral, buscando antecipar o jogo eleitoral de 22. Lamentavelmente, e quando nesse momento começam a ventilar de que querem caçar evidências narrativas, porque prova, repito, prova, materialidade, até agora não encontraram nenhuma, seja contra o presidente da República ou seja com relação a outro gestor do Ministério da Saúde. Então, sustentar uma tese de crimes praticados pelo presidente da República é forçação de barra, é produzir elemento marketológico para o jogo eleitoral de 2022. Acho que a CPI tem um papel que não se presta a essa finalidade. Ela é mecanismo, é instrumento de controle político da administração pública e não de controle eleitoral. É uma inovação o que estão fazendo aqui. Usar a CPI para tentar produzir um ambiente de desgaste, de sangramento do presidente da República e agora com a imputação de crimes. Que crime? Que crime vão imputar ao presidente da República? Vão imputar improbidade?
na esfera penal, o que é que vão imputar? A gestão é do Ministério da Saúde, mas lá também não conseguiram provar nada em relação ao que aconteceu. Falam de corrupção, nenhum contrato feito, nenhum pagamento feito, nenhum centavo de real para ninguém. Mesmo aquelas acusações que foram feitas em relação a alguém que teria pedido, posteriormente, quem deveria ou poderia confirmar a narrativa, confirmar a acusação, negaram. O que parou de pé até agora na CPI? Nada. Apenas a retórica acusatória dos membros da oposição. Senador, com ela caminhando para o fim e com a tentativa sempre de vocês de ouvirem, dos governistas ouvirem os estados, quais nomes referentes a quais estados o senhor gostaria que tivessem passado por aqui e não vieram? Bom, veja, a CPI nasceu com o objetivo de investigar o que aconteceu no âmbito do Ministério da Saúde, dos estados e dos municípios, sobretudo em razão do volume de recursos repassados para os estados e municípios. Foram bilhões de reais e com indícios fortíssimos de crimes. Corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, fraudes. Tudo isso lastreado em operações da Polícia Federal, da CGU, do Ministério Público Federal. Então há evidências, você tem vários estados. O que aconteceu no Amazonas, o que aconteceu no Pará, o que aconteceu em Santa Catarina, o que aconteceu no meu estado de Rondônia, o que aconteceu em São Paulo. Enfim, eu passaria aqui a manhã toda falando. Foram 23 estados da federação, com operações da Polícia Federal, com suspeita de fraudes em contratos ligados ao enfrentamento à pandemia da Covid-19. Seriam os secretários de saúde ou os próprios governadores que eu gostaria de ter aqui? Não, veja, o STF, por decisão da Corte, entendeu que não caberia à CPI fazer a convocação de governadores. Poderia fazer até o convite, mas não a convocação. Mas uma investigação como essa, ela não depende apenas e exclusivamente da convocação de governadores. Seria possível ouvir secretários de Estado, ouvir diretores, ouvir empresários, ouvir aqueles que estão envolvidos diretamente na contratação e não apenas os governadores. Então, houve uma opção por não avançar numa investigação em relação aos estados e municípios, que eu lamento muito. Obrigado, gente. Um abraço. Vista provavelmente coletiva da CPI naquele momento e no momento seguinte a apresentação do voto em separado. Esse voto em separado do senhor vai ser assinado por mais parlamentares? Não sei, essa não houve ainda essa discussão se vai ser um... O voto em separado é uma manifestação parlamentar, né? Não há previsão de voto coletivo, né? Pode ser que os demais integrantes da base do governo independentes queiram subscrever, mas essa é uma hipótese, né? Formalmente, o voto em separado é uma manifestação individual do parlamentar. Obrigado, gente. Obrigada, senador. Tenho alertado há muito tempo de que a insatisfação da maioria da população brasileira vem crescendo a cada dia diante de omissões e excessos dos poderes constituídos. Mais excesso quando se trata do Supremo Tribunal Federal. Membros das mais altas instituições da República sempre pensam que isso não passa de reflexo do que chamam de bolsonarismo. Isso é reverberado também por parte das elites e de setores da mídia que se retroalimentam. Estão enganados. Estão fora de sintonia com as ruas, com o coração da sociedade brasileira. A questão hoje não é mais uma mera insatisfação do presidente Bolsonaro. Está muito acima disso. Um exemplo é o movimento espontâneo dos caminhoneiros do nosso país. Na verdade, é a absoluta maioria da sociedade brasileira que não suporta mais ver um poder se sobrepujando a outros poderes e, pior, sem a mínima disposição de retroceder, de admitir seus erros, se fazer um gesto de respeito com o povo brasileiro. Ao contrário, parece que estão dispostos a medir força no campo político, perdendo a característica de corte constitucional, da qual alguns de seus membros já se afastaram há muito tempo, funcionando mais como um braço político ideológico. Mais grave ainda é quando esse avanço se mostra nitidamente ilegal e inconstitucional, como é o caso do desditoso inquérito das fake news. Alerto mais uma vez.
há um grande movimento de forças populares no país. Independentemente da posição do presidente Bolsonaro, o país está repleto de mentes, de pessoas, de cidadãos, de famílias, de instituições da sociedade civil que exigem uma mudança de rumos em favor da República. Não fechemos os olhos para esta realidade. Diferentemente de outras massas que quebravam tudo para causar tumulto e tomar o poder, a sociedade que hoje se manifesta é pacífica e ordeira. Tudo o que quer é uma democracia forte, com instituições fortes que atuem dentro dos parâmetros da Constituição Federal, com verdadeira harmonia e independência entre os poderes, e não um poder se considerando o absoluto censor dos outros, irredutível. Será isso pedir demais? Torço para que os ânimos se serenem, sem ganhadores ou perdedores individuais. Abaixo o orgulho, a perfídia e toda sorte de empáfia. Que vença a democracia, o Brasil e os brasileiros.